Olá, Nana. Seja bem-vinda. Só vamos aguardar mais um pouquinho e aí nós já começamos. Tiara também. Vamos chegando, pessoal. Nós já vamos começar, né? Vamos só aguardar aqueles 3, 5 minutinhos. Nesse momento, para quem já entrou, se quiserem já ir perguntando algo, questionando algo, pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Só vou aguardar aqueles 5 minutinhos e aí nós já começamos com a live de hoje. Se quiserem, podem compartilhar algo e já ir fazendo algumas perguntas sobre conflitos, sobre problemas, sobre traumas, né? Como nós vamos solucionar isso? Isso é bem importante. É bem importante a participação de todos vocês, né? Quanto mais vocês participam, mais gera conteúdo também para nós. Olá, olha, tem também aqui a Alves Bebeta. Sejam bem-vindos, tá? Mais 1 ou 2 minutinhos nós já começamos. Paula Globo, seja bem-vinda, obrigado por estar aí com a gente hoje. Muito bom. Pessoal, o motivo também dessa live foi de muitos questionamentos, né? Às vezes em consultório as pessoas descobriam, né? Meu trauma é esse, meu conflito é esse. E sempre perguntavam, e agora, o que eu faço com isso? Né? E muitas vezes demandava um tempo muito grande para que a pessoa percebesse qual a melhor saída para ela. Né? Então por isso que eu resolvi fazer essa live. E espero que vocês gostem. Tá? Espero que vocês se envolvam também, né? Lembrem que a qualquer momento vocês podem estar fazendo algumas perguntas, podem estar questionando. No final eu já vou abrir um pouquinho também, mas a qualquer momento vocês podem estar questionando. Olha, muito bom, gente. Agradeço muito aí a presença de vocês. Frangazola, muito bem. Que bom ter você aí com a gente também. Muito bom, pessoal. Então, vamos começando com o assunto. Tá? O assunto de hoje, como eu falei, em decorrência de tantas e tantas pessoas sempre questionarem, mas e aí, o que eu faço com os meus traumas? O que eu faço com o meu conflito? O que eu faço, às vezes, com as minhas dificuldades do meu dia a dia? Né? E isso muitas vezes, sem eu saber o que fazer, é apenas uma informação que está aqui. Eu saber que eu tenho uma dificuldade no meu trabalho, que eu fui abusado, ou algo assim lá atrás, é apenas uma informação. Agora, o que fazer com isso é que é a grande sacada, a grande diferença, né? Saber o que fazer. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que quando nós estamos vivenciando um conflito, que seja algo diário ali, né? Marido e mulher, no trabalho, entre amigos,
ou que seja um trauma mesmo, impactante, inesperado, algo que me impacta, normalmente vai afetar meu cérebro de uma forma e vai fazer com que eu entre num estado de alerta. E o que é esse estado de alerta? É o estado de luta ou fuga, é o estado de reatividade. É totalmente instintivo, eu não penso mais para fazer aquilo, eu simplesmente faço algo, né? E muitas vezes ou eu fujo ou eu enfrento. Essas são as duas formas instintivas de reação. Não tem uma forma certa, tá? Depois nós vamos falar de uma terceira. A princípio, de uma forma totalmente instintiva, é fugir ou enfrentar, né? E tem muitas pessoas que estão no caminho do meio, que isso é muito interessante, que não fogem, não enfrentam e vão empurrando com a barriga, né? Finge que não é com ela, vão empurrando, fingem que não está acontecendo nada. É aquela coisa de ficar esperando algo mudar, como se fosse esperar algo cair do céu. E isso muitas vezes é ainda a inocência da criança que habita em nós, esperando o papai ou a mamãe resolver os problemas por mim, né? E também esperando como se fosse um mundo encantado, esperar que algo aconteça e aí muda todos os meus problemas e eu resolvo os meus problemas. Então, nós temos 3 formas de resolver esses conflitos, tá? Primeiro é fugir, né? E o fugir, ele tem uma função ali, né? Ele não é de total ruim, né? Muitas vezes a gente pensa, tá fugindo dos problemas, isso é ruim. Não necessariamente isso é ruim, tá? Vamos pensar aqui. Se eu tô passando por uma doença muito grave e eu descubro que o meu problema tá no meu trabalho. Então, muitas vezes, fugir do trabalho é uma forma de resolver a minha doença. Então, nós precisamos pensar de cada caso é um caso. E fugir tem o seu benefício. Lembre sempre que fugir na natureza é uma possibilidade de eu ganhar tempo e sim sobreviver. Então, sempre quando está ligado à sobrevivência, fugir pode, nem sempre é, mas pode ser uma boa solução. Assim eu ganho tempo, recupero meu corpo, recupero a minha mente e logo depois eu consigo, eu fico mais forte, consequentemente eu consigo reagir, né? Então lembra que fugir tem o seu benefício, né? Então vou imaginar se eu estou tendo um problema no meu trabalho. Olha que boa pergunta aqui, Nível. A inércia, já vou ir respondendo que isso é bem legal. A inércia, ficar esperando, não seria uma forma de temer o resultado? Com certeza. O medo do que vai acontecer com a minha ação, né, com uma decisão, com uma mudança de direção, sair do trabalho, terminar um relacionamento, o medo faz com que eu fique estagnado, eu fique parado. Isso também é uma reação que a gente pode ver nos animais. Quando um animal percebe que ele não tem saída, ele trava, né? Se vocês pegarem vídeos no YouTube, vocês vão ver várias cenas. Inclusive tem uma foto que ganhou um prêmio, que é de um veado que ia ser atacado por eu acho que eram 2 onças, e ela ficou parada para que os filhotes pudessem fugir. É um estado meio catatônico, eu paro e fico esperando, né? E pode ser sim um temor do resultado, um temor do que vai acontecer, para a gente ter essa capacidade de ficar prevendo o futuro, né? Mas sim, Nívia, com certeza. E a inércia muitas vezes não, quase sempre, ela não vai trazer bons resultados para nós, né? Porque a inércia é como se eu estivesse apenas esperando que alguém me faça por mim. E
Normalmente esse fazer por mim é muito esperar os pais, né, fazer algo por mim. Mas continuando, então fugir às vezes tem um certo benefício. Eu ganho tempo, ganho energia, resolvo, recupero o meu corpo, assim eu tenho a capacidade de fazer algo, tá? Então isso tem o seu benefício. Porém, vamos imaginar um pouquinho mais profundo, né? Vamos imaginar que nós estamos falando aqui de um relacionamento amoroso, onde o marido termina com a esposa e encontra outra e começa um relacionamento. E passa um tempo, ele já percebe que os mesmos problemas que ele tinha com a primeira, ele tem com a segunda, ele tem com a terceira, ele tem com a quarta. Então, isso mostra um padrão de repetição. Então, quando nós estamos lidando com um padrão de repetição de problemas, fugir não traz bons resultados. Fugir apenas retarda o problema que eu vou ter. Porque eu vou encontrar uma outra pessoa que vai me trazer os mesmos resultados, os mesmos problemas, tá? Então, sempre quando está ligado a padrões de repetição, a gente precisa olhar o que está por trás dessa repetição. Por exemplo, se eu termino um relacionamento, encontro outro e outro, sempre com o mesmo padrão, eu preciso perceber e fazer um questionamento para mim. O que essa pessoa representa na minha vida? O que ela traz, né, dentro dessa dinâmica de problema? Muitas vezes, a atitude dessa mulher que eu estou me envolvendo pode trazer uma dor que eu sinto com a minha mãe, né? Ou pode trazer uma dor que eu sinto com uma tia, com alguém que era muito próximo de mim, uma avó. Então, essa pessoa ela pode ter um comportamento que às vezes é natural para ela, mas que para mim, quando eu recebo essa informação, isso traz uma dor muito grande. Então, para eu resolver esse problema, fugir a gente descarta, né? E aí, esse daqui nós vamos responder lá na terceira fase, mas é bom a gente já ir pensando, né? Como que eu poderia resolver um caso como esse, que é um padrão de repetição? Assim como no trabalho. Vou imaginar aquela pessoa que troca bastante de trabalho, mas que sempre fala assim, em todo trabalho que eu vou, eu sempre encontro um chefe que é um porre, sempre fica me cobrando, fica em cima de mim, brigando comigo. O que significa isso? É um padrão de repetição. Então, o que esse chefe representa para essa pessoa? O que esse chefe traz? O que esse chefe mexe dentro dessa pessoa? Normalmente, essas pessoas que estão fora, né, que são o chefe, a mãe, o pai, um relacionamento, isso mexe com a gente com algo, uma feridinha às vezes que está lá no nosso inconsciente, a gente resolveu tapar, esconder e tudo mais. Então, a gente precisa estar bem atento com relação a isso, tá? Então, lembre, fugir tem apenas a função de ganhar tempo para que eu possa sobreviver. Outros casos, ela pode trazer só mais e mais e mais e mais problema. Tudo bem? Vamos para a segunda forma. Oi, Neia, seja bem-vinda. A segunda forma também é de resolver um problema, é enfrentar. Aí nós estamos falando realmente da luta, do enfrentar, do passar por cima, do resolver mesmo, tá? Então aqui eu considero uma pessoa que tem uma força muito grande. Ela vai sempre lutando contra, né? Então é aquela pessoa que não vê problema num desconforto de uma determinada situação, de um obstáculo, de qualquer problema. A pessoa vai passar por cima e vai resolver esse problema. Isso pode ser positivo até um determinado ponto. Tem o seu lado negativo também. Porque imagina que eu estou no meu trabalho e eu tenho um problema com o meu chefe. E eu tenho esse meu ponto reativo de sempre ficar brigando. Vai resolver alguma coisa? Eu continuar brigando, eu continuar enfrentando,
Porque muitas vezes esse enfrentar é porque eu não aceito a forma como o outro age, né? Então eu fico ali brigando. Então muitas vezes isso não traz benefício nenhum. Então eu preciso analisar quando enfrentar mesmo o problema, de forma que, opa, aqui eu preciso passar por cima de algo, aqui eu preciso desviar, né? Então, muitas vezes um problema no relacionamento eu preciso me impor. Pode ser que eu tenha que esperar, pode ser que eu tenha que fugir, depende, né? E em cima dessa questão do enfrentar, a gente encontra também muitas crenças em cima disso, né? Por exemplo, já ouviram aquelas pessoas que falam assim: oi, como é que você tá? Ah, tô na luta, meu, eu tenho que matar um leão por dia. Sabe essas crenças que estão na pessoa? São pessoas que estão lutando, que estão... qualquer coisa que acontece na vida é uma luta, é um cansaço. Eu preciso lutar, eu preciso fazer algo de muito esforço para resolver algo. Então percebam que enfrentar tem seus benefícios, que eu vou falar agora, mas também a gente tem que tomar cuidado para que o enfrentar não seja algo destrutivo para essa pessoa, tá? Mas vamos pensar, o enfrentar, eu diria que tem muito benefício. Por quê? Porque eu não fico esperando algo acontecer, eu já tenho um movimento ativo. Eu vou atrás, eu busco, eu corro e eu resolvo, né? Então, como eu disse anteriormente, é uma pessoa que não vai ficar esperando algo acontecer. Ela vai e vai fazer. E vai fazer acontecer. Independente de dar certo ou errado, ela faz, ela resolve. Então, isso tem os seus benefícios, tem os seus méritos. Então, fazer acontecer, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, né? Seja com amigos, com a família, né? Isso também é muito importante para resolver problemas e conflitos. E aí aqui cabe um conflito que muitas vezes a gente fala muito na reprogramação biológica, que é o conflito que gera a doença, né? Que gera um sintoma, que gera uma alteração. Aqui a gente precisa perceber que uma pessoa que está doente, vamos dizer que está com câncer, está com uma depressão, está com alguma coisa que está debilitando muito essa pessoa, o primeiro ponto que nós, que somos terapeutas da reprogramação biológica, fazemos é tirar a pessoa desse vitimismo do sintoma que a doença muitas vezes traz. Então, o primeiro ponto é essa pessoa entender que ela não é vítima, que ela que causou esse sintoma, essa doença, e aí sim trazer responsabilidade para essa pessoa. Consequentemente, se ela se sente responsável pelo sintoma que ela está sentindo, aí ela pode agir. Aí ela vai bancar a doença e vai fazer algo, vai mudar os seus hábitos de vida, hábitos alimentares, atividade física, vai mudar muitas vezes até o seu comportamento mental para que não fique dentro de um processo destrutivo. Então percebam que agir é também se autorresponsabilizar pelo conflito, pelos traumas, pelos problemas que eu estou tendo no meu dia a dia. Então, vamos pensar em algo aqui. Algo simples, né? E algo que nem envolve tanto trauma, mas vamos imaginar alguém que está com sobrepeso, né? E que come tudo errado, e está sedentário, tem preguiça. Então percebam, como eu posso resolver isso? Isso é um problema, né? Como que eu resolvo isso? Mudando meus hábitos alimentares e começando a fazer alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Então requer uma ação, ou seja, isso é o agir, isso é fazer algo, não é ficar esperando que algo aconteça. Vale ressaltar que tem alguns estudos falando sobre base de personalidade, traços de personalidade, e são camadas, e que até a quarta camada nós estamos ainda num processo muito infantilizado.
né? Nós estamos ainda dentro de um julgamento muito grande, nós estamos ainda esperando que algo aconteça. E a partir dessa quarta camada de personalidade é que a gente começa a fazer algo por nós. Então a ação ali que surge então na nossa capacidade de superar os nossos obstáculos vem do agir. Tudo bem? Então até aqui a gente precisa pensar que o enfrentar tem os seus malefícios, né? A luta, dependendo, pode ser uma luta desnecessária, mas ela tem muitos benefícios, é um movimento mais ativo, tá? E nós temos então a terceira parte, que essa é uma capacidade puramente humana, por a gente ter uma área mais nobre do cérebro, que é o neocórtex. Nós temos a capacidade de ressignificar o nosso problema, tá? Os animais, normalmente, eles têm apenas essas duas, ou eles fogem ou eles enfrentam. São as duas formas de reação. Nós temos essas duas, sim, mas quando nós saímos da reatividade, nós levamos o trauma, a dificuldade, o problema para o neocórtex. Saímos da base instintiva e vamos para a parte nobre do cérebro. E ali a gente consegue pensar. Ali a gente consegue analisar os fatos. Aqui a gente consegue olhar o ponto de vista do outro. Aqui eu consigo entender o meu trauma dentro de outros pontos de vista. É dessa forma que eu sou capaz de ressignificar o meu problema. Então, para quem está acompanhando desde o início, lembra que eu dei um exemplo de um homem que terminou o relacionamento e depois ele fica repetindo padrões? Nós usamos isso o tempo todo na reprogramação, que é fazer com que esse homem perceba o que essa mulher representa para ele. Será que é um trauma com a mãe? Será que a mãe foi extremamente agressiva e agora ele fica atraindo mulheres mais agressivas para a vida dele, então ele fica fugindo? Então uma solução é justamente ele olhar por outros pontos de vista dessa mãe. Entender por que essa mãe estava sendo muito reativa com ele. Ou seja, quando ele consegue olhar e entender o porquê que a mãe dele fazia isso com ele, isso faz com que ele se acalme, ele se sinta filho novamente, sinta preenchido com essa mãe. Consequentemente, quando ele for encontrar uma outra mulher, essa mulher não vai ter mais esse mesmo padrão de mãe, né? A mãe violenta, a mãe agressiva com ele. Então isso é ressignificar. Eu perceber qual é a causa desse meu problema e conseguir entender qual é o ponto de vista dessa outra pessoa. O que será que essa pessoa representa para mim? Então isso é muito legal, isso traz muito resultado, quando eu consigo sair do instinto e ir para o neocórtex. Tá? E aí vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos imaginar que o meu problema é no trabalho, algo com o meu chefe. Né? Meu chefe me enche o saco e sempre quando meu chefe chega perto de mim já me arrepio, já fico com medo e eu não consigo mais trabalhar, não consigo mais render. Ou seja, o que esse chefe representa para essa pessoa? Aqui, quando nós falamos de ressignificar, nós temos duas formas de fazer isso. É perceber, é isso que nós já falamos, ou seja, o que esse chefe representa para essa mulher, vamos imaginar. Será que um pai violento, um avô que era alcoólatra e também batia em todo mundo, um tio que abusou dessa mulher? Então, percebam, o que será que esses homens representam para essa mulher? Né? Mas também, quando não é algo tão dramático, eu também posso tentar entender o mapa de mundo do meu chefe. Porque será que meu chefe ele não é muito visual e eu sou muito sinestésico? Né? Ou seja, se eu percebo o mapa de mundo do meu chefe, eu consigo mudar as minhas ações sobre a forma como eu estou conduzindo o meu trabalho. Então, se eu começo a conduzir o meu trabalho de uma forma que o meu chefe entenda, e eu consigo me comunicar com o meu chefe da mesma forma que ele, então eu tenho
ótimos resultados. Isso também é uma forma de ressignificar. Porque enquanto eu fico só apontando o dedo, porque meu chefe faz isso, porque meu chefe faz aquilo, eu estou novamente numa função de vítima. E aí, se eu estou na vítima, eu não ajo, eu não reajo. Eu fico parado. E a gente já falou sobre a inércia, né? Não saio do lugar, fico empurrando o problema com a barriga e não resolvo nada. Então, ressignificar é olhar o mapa de mundo do que está acontecendo dentro de outras perspectivas, né? Consequentemente, eu vou encontrar algo que acalma o meu coração e me ajuda a caminhar, né? E assim também, imagina, né? Tantos conflitos que tem entre marido e mulher. Se a mulher consegue entender o mapa de mundo do marido, o marido consegue entender o mapa de mundo da mulher, a comunicação se torna mais efetiva. Então, grandes conflitos podem ser resolvidos. E grandes problemas, grandes conflitos, grande dificuldade, às vezes até um mau funcionamento do corpo, pode ser resolvido a partir dali. Tá? Então, vai verificando se faz sentido para vocês isso. E podem perguntar alguma coisa sobre isso que nós abordamos, sobre os conflitos, sobre os traumas, sobre sobre essas dificuldades. Se vocês já passaram por isso, se vocês já buscaram alguma dessas alternativas, resolveram, é muito importante a participação de vocês. Então, se em algum momento vocês quiserem questionar ou até mesmo compartilhar algo, vai ser bem importante, tá ok? Então percebam o quanto ressignificar o nosso problema pode trazer grandes soluções. Porque acima de tudo, muitas vezes a gente faz algo muito interessante. Hoje tem uma palavra que está muito comum, que é a palavra de resiliente, né? Ser resiliente, né? E muitas vezes ser resiliente, o que é? É eu deixar que as coisas aconteçam, né? Eu dizer sim para as coisas. Isso pode ser uma solução. Não estar na inércia, mas deixar que as coisas aconteçam. E tem um novo termo que é o contrário de frágil, mas que nós chamamos isso de antifrágil, tá? O que é o antifrágil? É eu passar por um problema, aprender algo com o meu problema ou com a minha dificuldade e sair desse problema melhor do que eu estava. Então, resiliente é eu continuar no mesmo estágio que eu estava. Passei pelo problema, tal, mas não aprendi nada. Quando nós chamamos isso de antifrágil, nós aprendemos algo, enriquecemos a nossa forma de viver e melhoramos. Olha, a Sandra aqui. E quando a ansiedade não deixa que conquistamos a ressignificação? Sim, né? Então, como eu falei, tem alguns problemas que nós temos que muitas vezes impede a gente dessa capacidade de sair da parte basal do cérebro e ir para a parte mais nobre. Isso é muito comum, tá? Não só com ansiedade, mas tem alguns tipos de câncer, depressão, alguns tipos de remédio, né, que dopam a gente, a gente não consegue sair da parte basal. Então, muitas vezes é importante que pelo menos a gente ganhe tempo. Primeiro a gente precisa descobrir qual é a causa dos meus problemas, né? Ou do meu problema, ou da minha ansiedade, né? E depois eu preciso ganhar tempo. Então, muitas vezes, se eu percebo que a minha ansiedade está vindo de algo, muitas vezes por um tempo eu preciso fugir, tá? Eu preciso fugir, também mudar alguns hábitos, sabe? Às vezes buscar ir mais para dentro, buscar entender o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, o que é essa ansiedade, o que essa ansiedade mexe comigo. Então eu ganho tempo, entendo o processo, mudo esse processo dentro de mim, aí depois eu vou para ação, tá?
Veja se você compreendeu, Sandra, porque é mais ou menos assim que a gente age, tá? Ganhando tempo para resolver o problema, que é uma ótima forma de resolver quando a gente está com uma situação que eu não consigo sair do lugar, né? Como a ansiedade. A ansiedade muitas vezes fica fazendo isso, né? Faz com que eu empurre as coisas com a barriga, porque talvez pelo medo, como a ansiedade muitas vezes é uma percepção, uma perspectiva do futuro, eu fico com medo de resolver. Eu fico com medo de tomar uma decisão, às vezes já está claro para mim que às vezes eu preciso terminar meu relacionamento. Mas a ansiedade, a perspectiva de futuro, mas como é que eu vou viver sem a minha esposa? Como é que eu vou viver sem o meu marido no futuro? Esse medo faz com que eu não saia do lugar. Então muitas vezes eu preciso ganhar tempo. Eu preciso resolver isso dentro de mim para depois agir. Verifique se faz sentido para você, tá, Sandra? Alguém mais tem alguma pergunta sobre conflitos, sobre resolução de conflitos ou até mesmo compartilhar? Isso é importante para a gente continuar. Às vezes o exemplo de vocês pode trazer a solução para muita gente. Então, quem ainda quiser fazer alguma pergunta, porque vale ressaltar, gente, que quando nós falamos da reprogramação biológica, tem muita gente que imagina que apenas lida com doença, mas não é, né? A reprogramação biológica, ela está ligada à vida, a forma como nós lidamos com a vida, tá? Então, por isso que eu amo tanto esse link entre o corpo e as emoções e também toda essa parte, né, do campo, né, dessa parte sistêmica. Então, tudo isso é reprogramação biológica, e por isso que falar sobre a vida é tão gostoso. Viver a vida dentro dessas percepções é maravilhoso, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? E também ficou claro para vocês quando nós falamos sobre os conflitos, sobre cada uma das formas. E também, gente, quero deixar aqui com vocês o seguinte: se alguém de vocês tem algum tema, algo que quer que eu fale em alguma live, pode estar deixando ou abaixo ou mandar também no meu Instagram ou no meu WhatsApp, que ajuda muito, porque a partir de agora vai ter esse hábito de toda segunda-feira às 8 horas da noite eu vou estar fazendo alguma live sobre algum tema, tá? Então tem alguns temas que eu já tenho para estar fazendo, mas se fizer sentido para vocês algo, me avisa que eu vou estar trazendo essas informações com as lives. Então, a Lívia fez mais uma pergunta. A programação biológica atua na mudança de comportamentos, padrões? Olha, nós temos uma técnica dentro da reprogramação biológica que está ligada a mudanças de crenças, e isso ajuda também em mudança comportamental. Então tem alguns pontos no corpo que nós estimulamos e o corpo responde. Então pode ser uma base, por exemplo, de crenças que limitam, né? E que pode estar ligado a um automerecimento, pode estar ligado à prosperidade, pode estar ligado a vários setores da vida. Então, quando eu consigo encontrar isso no cliente, né, quando o corpo do cliente me traz essa informação, eu busco isso e depois nós temos algumas reações que nós podemos fazer, alguns padrões, algumas atividades, justamente para que a pessoa supere essa situação e mude esse padrão de comportamento, esse padrão de crença. Porque muitas vezes eu nem sei que eu tenho essa crença, né? Isso é muito importante. E a Nívia continua então: a reprogramação tem origem no primeiro núcleo social, que é a família. Olha, a primeira base da reprogramação é a nova medicina germânica. Então, ela está muito ligada aos conflitos que nós vivenciamos, né? E muitas vezes, se a gente pensar,
A base dos nossos conflitos muitas vezes são a nossa família, né? Porque a reprogramação a gente pode, ela tem algumas bases, mas principalmente a nova medicina germânica e a constelação sistêmica familiar. Então, quando a gente fala de conflitos, normalmente a gente vai acabar encontrando alguma base dentro da família. Então a base dela, o núcleo dela normalmente é a família. Mas isso não impede de eu estar vivendo um trauma específico meu com o meu chefe, com a minha esposa, com um amigo, num assalto, né? Então, o núcleo, sim, a gente tira muita informação da família, mas não necessariamente é só a família, né? A gente acaba tendo outras coisas. Olha, Tiara, quando alguém nos faz sentir inferiorizado e incompetente, de onde pode vir esse gatilho? Olha, interessante. Primeiro ponto, Tiara, e para todos, né? A gente precisa entender que o outro não tem essa capacidade. O outro vai estar dando o ponto de vista dele. Agora, dependendo dependendo como eu percebo essa informação que chega para mim, eu posso reagir, né? Eu posso aceitar esse ponto de vista. Falar, realmente eu não valho nada. Realmente eu não sei fazer isso. E aí eu vou me sentindo inferiorizado, eu vou me sentindo autodesvalorizado e muitas vezes até incapaz de fazer um monte de coisa. E justamente por causa de um ponto de vista de uma outra pessoa. Mas eu sempre parto de um princípio. Ninguém é capaz de fazer com que eu me sinta dessa forma. Mas eu posso comprar esse ponto de vista dessa pessoa. Então, é muito importante a gente perceber assim, opa, eu estou me sentindo inferiorizado com essa pessoa. Mas o que essa pessoa faz? Teve outros momentos da minha vida que eu me senti assim? Tinha. Quando eu era pequeno, meu pai sempre me chamava de burro, me chamava de ignorante. Então, muitas vezes eu vou perceber que a origem, esses padrões, esses gatilhos que vão sendo criados, às vezes tem uma base, que pode ser na família. Essa parte de inferiorizado, tá? Tem muitos padrões de escola que acontecem, tá? Às vezes a escola cria um grau de competição e muitas vezes as crianças vão sair perdendo e dependendo como essa criança lida com a derrota, isso pode fazer com que ela se sinta bastante inferiorizado e não sendo trabalhado isso, ela pode levar isso para o resto da vida. Vale ressaltar, Tiara, que esse sentimento de inferiorizado, incompetente, de não se sentir capaz, isso traz muitos problemas na parte musculoesquelética, tá? Dores na coluna, dores nos ombros, aí depende como você está percebendo, mas é uma percepção muito comum de dores no corpo, tá? Verifica se faz sentido para você isso também e se eu respondi aquilo que você perguntou. Qualquer dúvida pode reiterar a pergunta ali que eu vou respondendo para você, tá? Beleza. Brunão, obrigado por ter entrado aí, meu querido. Iracema, pessoal do espaço, muito bom ter vocês aí. Vou só dar mais um momento, caso alguém tiver alguma pergunta e até indicação de tema, tá? Semana que vem, na segunda, estaremos aqui novamente, tá? Olha que legal, Nívia, quantas dores faz todo sentido, é isso mesmo. E quando a gente muda essa percepção, posso dizer que minhas dores melhoraram muito. Quando a gente muda um pouco essa percepção do ser capaz de fazer algo ou me sentir desvalorizado em relação a algo. Eu sou um grande exemplo de uma coluna que sempre travava na minha adolescência e depois apenas com uma mudança de chave realmente entender o quanto eu me cobrava e o quanto eu me sentia inferiorizado, as minhas dores na coluna cessaram mesmo.
Então isso é muito legal. Muito legal como uma mudança de percepção pode trazer grandes resultados mesmo. Alguém mais, pessoal? Então, nós ficamos aqui. Lembrando, então, a próxima segunda-feira, uma outra live. Estou definindo ainda entre 2 temas. Vou estar trazendo para vocês aí durante a semana. Mas, se alguém tiver algum tema especial que queira que eu esteja falando, por favor, podem estar mandando pelo WhatsApp, pelo Insta. Legal, Nívia. Vamos bater um papo então, vai ser muito bom. Pessoal, uma ótima semana para vocês. Que seja muito especial. Se dediquem, ressignifiquem esses processos e melhorem a vida de vocês. Sejam antifrágeis. Isso vai ajudar muito a vida de vocês. Uma ótima semana e até segunda-feira às 8 da noite. Um grande abraço. Andy, tchau, tchau.